E que tal? E se torna mais forte a possibilidade do Renato ficar no Grêmio em 2025. Porque a notícia do dia hoje é o Cruzeiro anunciando Fernando Diniz, o treinador que o ano passado foi campeão com o Fluminense, campeão da Libertadores. E haviam aí 2, 3 semanas atrás especulações, informações muito fortes de uma possível negociação do Renato com o Cruzeiro. Mas no meu ponto de vista, tá? Tem muitas especulações, assim, essa é uma época do ano meio xarope para isso, tá? Principalmente para time que está na situação que está o Grêmio, que está flertando ali, passou bastante rodadas, flertando com a zona de rebaixamento. E até por vezes dentro da zona de rebaixamento. Eu acho isso muito ruim, tá? Esse tipo de essas movimentações, mas isso é inevitável. Quem tá acompanha o futebol aí há bastante tempo sabe que é assim, tá? Que isso vai acontecer sempre, né? O meu ponto de vista é esse, minha opinião é essa, que prejudica, principalmente esses times que estão na situação que está o Grêmio, que ainda, apesar de hoje estar ali no 12º lugar, tá? Ainda tem pontos a conquistar. Essa tabela vai se movimentar muito aí até o final do campeonato. Mas tinha essas informações sobre as negociações do Renato com o Cruzeiro. No meu ponto de vista, tinha fundo de verdade ali, sim. Tinha, porque o Renato, recapitulando um pouquinho, ele levanta essa lebre lá, quando dá a entrevista para a GZH, depois tem os vazamentos, repórteres aí até das antigas cravaram que o Renato iria para o Cruzeiro em 2025. E é aí que eu acho que deu a reviravolta. Porque eu acho que quando houve, sendo que, tá, houve esses contatos, o interesse do Renato não era para agora. Em nenhum momento eu vi alguém dar essa informação que seria para agora, a não ser que ele fosse demitido do Grêmio. As especulações, as informações apontavam que seria para 2025, só que o Cruzeiro se atrapalhou. Eu não sei se isso foi vazado de propósito, alguma coisa assim, ou foi acidental esse vazamento dessa negociação, dessa possível negociação Renato-Cruzeiro, tá? Mas pelo lado do Renato eu acho que isso era para 2025. E eu creio que o Cruzeiro queria para agora já. O Cruzeiro estava lá com o seu treinador. E aí acontece essa coisa, para mim é uma espécie de coincidência, tá? O Cruzeiro demitir o seu técnico após o empate com o Cuiabá, empate sem gols, demitiu o técnico, e eu não duvido que antes de demitir o técnico, o Cruzeiro não deu uma conversada com o Renato. O Cruzeiro não perguntou para ele: Renato, vamos vir agora? Eu não duvido disso aí. E aí o Renato, para não criar mais desconforto, ele já está com uma rejeição muito alta dentro da torcida do Grêmio como treinador, estando treinador, tá? Eu vejo dessa forma. Eu acho que mesmo torcedores como eu, que eu gostaria da saída do Renato, eu gostaria da saída dele já na desclassificação pro Fluminense, da Libertadores. Acho que ali já tinha que ter saído. Mas eu separo o Renato hoje, profissional, em pleno exercício da sua função como treinador, o que ele está entregando hoje, e separo isso do ídolo. O ídolo, Renato é o ídolo, isso não vai mudar, né? E aí o Renato, para não criar mais indisposição, e até talvez pelo caráter deles, não vou largar agora, não vou, né? E aí o Cruzeiro se obrigou lá a contratar o Fernando Diniz. Eu acho que o projeto era o Renato, mas como tiveram que mudar no meio do caminho, né? E aí se potencializa a possibilidade do Renato ficar em 2025. O que a mim, pelo menos, não me agrada. Porque os números são ruins. Os números. E não é agora. É o ano passado, aquele vice-campeonato o ano passado, ele foi meio ilusório, todo mundo sabe disso. Foi muito na individualidade do Soares. Muito. E se repete esse ano.
Alguns jogos não com aquela mesma frequência que se repetia com o Soares, tá? Mas se repete esse ano os mesmos problemas. O Grêmio tem um ataque que até produz, tá? Que faz gols, mas o Grêmio toma muito gol. Toma, o ano passado mesmo tomando uma média ali de 2 a 3 gols por jogo, chegou no vice-campeonato, porque tinha o Soares. Esse ano não tem o Soares, mas tem jogadores que começaram a produzir melhor no ataque. O Grêmio até ontem flertando com zona de rebaixamento. Tá em 12º, mas ainda tem riscos. E isso para mim é preocupante, porque além do time não apresentar, treina e não apresenta nenhuma evolução, tá? As jogadas, a gente vê ali que sai uma jogada que outra, mas é pela qualidade dos jogadores. Não dá pra, pelo menos pra mim, ficar difícil detectar que aquilo ali é um treinamento, que aquilo ali foi ensaiado. O Grêmio não tem uma jogada ensaiada, não tem uma jogada que tu olha assim, isso é mão do treinador, isso foi treinado. Não tem. Pelo contrário, tem muitas dificuldades. Voltando no jogo de ontem, é só pelo placar. Porque durante ali, eu acredito que a maior parte do tempo, 90% do tempo de jogo, o Flamengo foi superior. Marcou melhor, correu certo, trabalhou melhor a bola. Tu via, dava para ver um padrão tático no sub-20 praticamente do Flamengo. E no Grêmio, nada. Venceu pelas individualidades. E o agravante é que o Renato não consegue ajustar a defesa do Grêmio. E eu vou repetir sempre aqui, todo mundo sabia quando um jogador, o Reinaldo, quando o Reinaldo veio pro Grêmio, todo mundo sabia que o Reinaldo tem problemas defensivos, o Renato nunca ajustou isso aí. Tira o Reinaldo pros leão e te vira. Não ajustou um sistema de cobertura, um sistema defensivo que pudesse dar um suporte melhor pro Reinaldo. E isso me preocupa, porque outra coisa, em ficando o Renato, porque olha, o Renato para ganhar mais do que ele ganha no Grêmio, o Renato ele tem 2 mercados, tá? Para ganhar um salário do mesmo nível ou até maior, eu só vejo 2 mercados pro Renato. É lá os Estados Unidos, tá lá onde tá o Soares, tá? Ou o Oriente Médio, tá? Que é onde tem dinheiro a rodo e os caras pagam mesmo, tá? Aqui no Brasil, América Latina, ninguém vai pagar esse salário pro Renato, que ele ganha no Grêmio. Então, entre daqui a pouco sair do Grêmio, já que se fechou, a princípio se fechou, as portas lá, encerrou-se, se havia alguma negociação, encerrou-se lá pelo Cruzeiro, outro clube não vai pagar. Então, entre arriscar, né, sair aí para outro clube, ficar no Grêmio para ganhar menos e ficar no Grêmio ganhando o que ele ganha, ele vai optar a ficar no Grêmio. Porque a diretoria a gente já viu, é confirmado pela boca do presidente e até mesmo do vice-presidente que o Renato é o treinador deles para 25. E esses números? Esses números negativos, um funcionário que ganha 1,5 milha por mês e não entrega números positivos. Está sempre no vermelho, a empresa está sempre no vermelho, dentro de campo. Estou me referindo aqui à produção dentro de campo, tá? Sempre no vermelho, não sai nunca. Não tem um saldinho positivo. As 2 Copas que tinha aí caiu das 2. Veio pro Campeonato Brasileiro, aí se apegaram na enchente, mas aí, meu Deus do céu. Se apegaram na enchente. Pra isso, não, já foi, cara, esse papo já foi. Tá? Juventude tá aí jogando muita bola, o Internacional tá aí, né? Fazer o quê? Jogando bola, indo pra cima, mostrando que treinamento dá resultado. E o Grêmio? Agora eu vi, parece que saiu uma postagem do Renato agora há pouco, usando o jogo de ontem para dizer que se o Grêmio tivesse liberado a arena lá atrás, lá há mais tempo, o Grêmio poderia ter tido sorte melhor nas Copas. Eu já fiz um vídeo aqui, tá? Até me passei um pouco aqui no meio na revolta, mas eu já falei sobre isso, quando ele fala isso, cara, que falta de respeito com os torcedores que fizeram de Curitiba e fizeram de Caxias a casa do Grêmio. Ele tá dizendo que isso aí foi inútil. Então, aquela movimentação toda dos torcedores para ir lá ver o Grêmio perder jogos e ser desclassificado de 2 Copas. Me preocupa, cara. Me preocupa muito.
essa questão de agora se potencializar a possibilidade do Renato ficar em 25. Porque aí, meu amigo, eu não creio que vá ter alguma evolução na metodologia de trabalho do Renato. Eu não creio. Vai acabar sendo mais do mesmo. E isso é muito ruim. Muito ruim. Forte abraço. Até o próximo vídeo.